Hoje é 1º de abril de 2024 e faz mais ou menos 1 ano e 3 meses que estamos morando nessa casa. Talvez seja uma surpresa grande porque a gente gravou a série durante um ano inteiro, praticamente, e o último episódio ficou para quase 1 ano depois do término da casa. E cá estamos nós, eu morando aqui, ainda descobrindo cantinhos desse novo lar, porque esse é o processo, né? Acho que a casa se transformar em lar. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A minha relação com o morar, com o habitar, mudou muito depois que a gente mudou para essa casa, porque aqui é talvez o primeiro lugar em que eu construí do zero, em que eu pude pensar do zero cada um dos espaços que tem aqui dentro. A dinâmica do dia a dia aqui de casa é uma dinâmica muito agradável para mim. Eu não tenho vontade de sair daqui de casa. Eu saio para trabalhar de manhã, então eu tô ali na área íntima, eu acordo, eu venho para cá, para a sala, e é tudo aberto e tudo integrado justamente por isso, porque é o espaço que a gente passa a maior parte dos nossos dias. E aí eu passo o café, eu saio aqui fora, eu tomo meu café olhando para o quintal, para o jardim, só depois eu começo o meu dia. Então faz parte da minha rotina levantar da cama, vir para cá, olhar toda essa paisagem, olhar o sol nascendo bem aqui de frente comigo e contemplar um pouco esse paisagismo do quintal antes de começar meu dia. A gente que é arquiteto, a gente tende a pensar em projetos de ponta, em várias referências, e compilar isso num projeto pro arquiteto, para a casa do arquiteto, é sempre uma tarefa muito difícil. Então, a minha imaginação começou explodindo para uma casa em bloco, que se comportasse distanciada do terreno. Então, o resultado final dessa casa não tem nada a ver com o primeiro projeto. Foi através de uma brincadeira em que eu fui jogando volumes em cima do terreno e vendo o potencial construtivo que ele tinha por causa de um terreno de 1.000 metros quadrados, isso tudo à mão, né, com desenho à mão, com croquis. E foi quando eu mostrei a minha ideia inicial, então, com todas essas referências, com todas essas vontades de usar uma arquitetura muito diferente de tudo aquilo que eu faço, que o meu marido olhou e falou assim: mas cadê a porta imponente? E para o arquiteto, uma porta imponente não é necessariamente primordial num projeto. Eu acho que é uma das coisas que podem compor uma boa fachada. E o resultado final disso tudo é que, conversando com o meu marido, ter ele de referência me ajudou a traduzir aquilo que eu também gostava e que pudesse se materializar naquilo que seria a nossa casa. Então, conversando com ele, a gente chegou num denominador comum, que seriam linhas retas, uma casa sem muitos elementos na fachada, então sem muitos recortes, sem muitos elementos verticais, que são as empenas que a gente chama na arquitetura. E a gente chegou nessa fachada com 2 elementos horizontais. Eles deixavam desvelar aquilo que acontece dentro desse grande bloco do pavimento superior. A gente é um casal que não tem costume de fazer grandes festas, mas a gente gosta de receber algumas pessoas, então a cozinha aberta, né, com esse balcão grande de frente para a mesa de jantar, foi pensada justamente porque eu gosto muito de cozinhar. Então quando eu estou ali cozinhando, eu estou de frente para as pessoas que estão aqui na mesa, que eu estou recebendo, ou então quando eu estou cozinhando sozinho dentro de casa durante a semana, eu estou de frente para a TV. Então foi assim que a gente começou o projeto dessa casa, que eu comecei o projeto dessa casa e que junto com meu marido eu pude chegar nesse lugar de um projeto que fizesse sentido para mim e para ele e que tivesse tudo aquilo que eu admiro e acredito enquanto arquitetura. A maior dificuldade está justamente em você misturar os seus desejos, os seus sentimentos, seus anseios com a parte criativa. Quando eu estou pensando num projeto para um cliente, eu não preciso misturar todas essas inseguranças que eu tenho. Agora, quando eu faço e penso num projeto para mim e para meu marido e, portanto, para nossa casa, para minha família, eu misturo ali um monte de sentimentos que acabam embaralhando um pouco
a minha visão, mas que também me fazem chegar num outro lugar. Então, quando eu decido por um determinado material ou quando eu decido por um determinado elemento, eu sei que é aquilo que vai ficar porque é aquilo que eu decidi. Eu não tenho que entrar em conversa com o cliente para ele validar aquilo, dizer se gosta, se não gosta, alterar e chegar num outro lugar que não esse que eu imaginei. Então, é uma cobrança muito grande no sentido de ser muito assertivo. Então, acho que essa é a maior diferença entre projetar para si próprio e projetar para um cliente. E é mais ou menos como o psicólogo, né, que não pode deixar seus sentimentos se misturarem com os sentimentos do paciente para tratar ele. Quando a gente começou a pensar na casa, a gente teve uma fachada muito larga por conta da medida do terreno. Eu decidi, a priori, aproveitar toda a extensão dessa fachada com as áreas sociais da casa, porque de frente, né, aqui do lado, a gente tem essa paisagem maravilhosa que nunca vai perder, nunca vai ter vizinho de frente. Então, as áreas sociais da casa, sala de estar, jantar, cozinha, tinham todas que estar viradas para frente da casa. Isso fez com que a gente pudesse aproveitar o quintal como sendo uma sobra muito grande de área útil do terreno. Vem a calhar o fato da gente gostar muito de paisagismo, gostar muito de planta. Então a gente pensou em toda a casa integrada com a natureza. Não é porque a gente está realmente no meio da natureza, ou seja, com um monte de árvore lá fora, com um jardim cheio de planta, que a gente não tem planta até dentro de casa. E é em cima desse conceito da integração com a natureza que o projeto acontece. Então, o projeto num formato de L, ele permitiu essas áreas sociais com vista para frente e ao mesmo tempo as áreas íntimas muito privativas voltadas para o quintal, que é essa vista do jardim, essa vista do paisagismo. Então, o meu quarto, por exemplo, eu sonhava em abrir a janela, abrir a porta dele e de manhã, com o sol da manhã entrando, dar de frente para um jardim bacana, com árvore, com passarinho e com borboleta. E é o que eu vivo todo dia, basicamente, aqui desde que eu me mudei. O design de interiores aqui de casa e o resultado final, né, da harmonização de todos esses tons levou muito em consideração o gosto pessoal com o gosto do meu marido, que não ia na linha de cores muito claras. Então, como pano de fundo para todo esse salão, a gente escolheu a tinta preto absoluto, que faz boa parte das paredes aqui da área social da casa, parte do teto, exceto esses 3 panos brancos de iluminação. E para contrastar com isso e levando em consideração aqueles materiais naturais, então a madeira, o concreto e a pedra, a gente foi buscando tons que ficassem neutros e harmônicos e sobretons, sem chamar muita atenção, porque eu acredito que numa decoração o que pode chamar atenção são os objetos. Os objetos de decoração que você traz de uma viagem, as plantas, os móveis, eles não necessariamente precisam chamar tanta atenção. Então, o tom da madeira dos móveis de MDF que a gente escolheu é o mais parecido possível com o tom de uma lâmina de madeira real, né? Uma lâmina de madeira natural. Assim como para a mesa principal de jantar, a gente escolheu uma mesa de madeira rústica. E para contrastar com ela e compor as cadeiras escuras, as cadeiras ressaltando a mesa, a gente não fica com uma coisa misturada, né? Da mesma forma que os MDFs aqui da cozinha são no cinza, o sofá da sala, ele puxa para esse cinza também, porque ele é esse background, né, onde por cima a gente coloca algumas almofadas, onde a gente coloca uma manta, onde a gente vai ter a mesinha de centro que tem um tom de verde. Então, em alguns pontos da decoração, a gente já escolheu colocar alguma cor, como na mesinha de centro. Em outros, a gente deixou a cargo de objetos menores de decoração, como a almofada ou eventualmente uma escultura. Vivendo aqui todos os dias, eu percebo que sempre tem uma coisinha ou outra que muda, a depender do mês, a depender de quanto tempo passe, sejam as manutenções que são necessárias na casa e sejam aqueles elementos mais subjetivos que fazem com que essa casa se torne um lar. Esses elementos é justamente aquilo que dá significado para o espaço, é aquilo que tem valor, não necessariamente aquilo que custa caro. Então,
Uma casa que se torna um lar é uma casa que está impregnada de memórias, é uma casa que tem cheiro, é uma casa que tem lembrança, que tem história. Eu sempre acreditei nisso e já morando 1 ano aqui eu consigo olhar para cada cantinho dela e olhar em cada detalhe, em cada objeto de decoração, uma história nossa. Desde uma cerâmica, que é uma panela de barro feita por uma tribo indígena, que a gente trouxe de uma viagem, até um objeto que está pendurado no nosso quarto, que um artesanato que meu marido fez com um galho de árvore daqui, da nossa natureza, na frente da casa, né? Que ele foi lá, pegou, limpou, lixou e fez um trabalho para pendurar na parede. Esses elementos que a gente traz para dentro da nossa casa, eles constituem a personalidade da nossa casa, que é quase como um reflexo da nossa própria personalidade, né? E esse é o processo em transformar uma construção, uma casa, num lar. A gente, em 1 ano, que pode parecer pouco tempo frente a todos os anos que a gente quer passar nessa casa ainda, pode parecer pouco, mas a gente já viveu muita coisa aqui dentro. Desde a dificuldade que eu tive quando mudei para me acostumar com essa casa, para entender que era a minha casa, e entender que eu viveria aqui por algum tempo ainda, e por muito tempo, se Deus quiser. Até agora, em que eu já estou completamente acostumado e que a gente, a cada mês que pode, a gente está colocando coisas novas, como não tinham logo que a gente mudou, né? Então a gente comprou a TV nova, comprou tapete novo, e isso é muito, muito gostoso. Eu acho que é perceber que a minha vida está muito conectada à minha casa. E a minha casa é esse lugar onde eu me refugio, é meu porto seguro. Então isso nos traz muita felicidade, com certeza.